Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia Yoga. Este episódio, como o próximo, vão ser episódios especiais, onde eu fiz uma compilação das conversas que tivemos ao longo destes 3 anos. Se é verdade, o podcast já fez 3 anos de existência. E este vai ser o penúltimo episódio. Quero agradecer por estarem a acompanhar este projeto e a deixar um especial agradecimento a todos os convidados que disponibilizaram-se para estar aqui à conversa comigo e trazer conteúdo informativo. Pode ouvir este e outros episódios do podcast no canal do YouTube ou nas plataformas virtuais. E é verdade que o Celico pode começar um bocadinho. Não, de todo. Isto vai exatamente, essa pergunta vem exatamente na sequência do que eu acabei de responder. Não, comer uma migalha ou comer um pão inteiro é exatamente a mesma coisa, porque lá está, é uma doença autoimune e o contacto de uma migalha desencadeia uma reação imunológica exatamente igual a se comer um pão inteiro. Portanto, um bocadinho faz diferença e não, a dieta tem que ser estritamente cumprida. Dieta totalmente isenta de glúten. Não é como comentário aí, a sugestão. Não se pensem em casa, saiam, convivam. Se as coisas não forem acessíveis, peçam ajuda para transpor um passeio ou para... Não liguem ao que as pessoas dizem. Vivam a vida, que isto são 2 dias. Eu tenho a 36 dias, há 21 anos. Isto é uma doença muito rara, como todas as doenças hepáticas são raras. O meu irmão também tem. A minha mãe é portadora. Ela e o meu pai não eram fortes o suficiente e passaram para o suicídio. Temos que viver a vida porque todos somos diferentes. E temos que agir e fazer alguma coisa por nós, não esperar que os outros façam. Sim, não esperar por ninguém. Façam vocês. Se não conseguirem passar a primeira, passam a 10ª. Exatamente, não desistir como a Catarina. Eu acho que é um exemplo fantástico. Tá, eu não quero ser exemplo de ninguém, eu quero que as pessoas vejam que eu consigo. Imagina uma pessoa normal. Vivam, cada um que vive a sua vida, não olhe para o vizinho, não olhe para o vizinho, olhe para si e viva a sua vida. E o que eu costumo dizer é, mesmo tendo dificuldade de locomoção ou tendo a nossa coordenação comprometida, nós ainda temos 5 sentidos. Nós conseguimos ver, ouvir, falar, mesmo com dificuldade, Sim. sentir o cheiro das coisas e sentir, né, com o toque, com o tato. Então, isso ainda nos dá a capacidade, nem que seja de ir no jardim e poder sentir o cheiro da relva, das plantas, das flores, ver os animais, ver a beleza do mundo que nos rodeia, ler um livro, ver um filme, ou trabalhar os nossos sentimentos internos. Que a nossa evolução como ser humano é constante.
ela não para por causa da ataxia. Nós temos a ataxia não nos tem. Ver diagnosticada em 98. Antes da altura, fiz o que já ouvi dizer que se nunca deve fazer. É ir ver à internet o que era isto. Pois. Na altura, em 98, não havia informação em português, só em inglês. Na altura não havia nada em português, só havia em inglês. E eu lembro, na altura, isso também. As pessoas estão sempre a estudar e investigação, estão sempre a descobrir cada vez mais coisas. Na altura que eu lembro, que em 98, quando eu li isto, o texto em inglês, é de um site americano, diziam que normalmente as pessoas com esta doença só viviam até à década de 30. Dos 30 anos, não passavam nos 30 anos. E eu já tinha 28 anos na altura. Pois é, ficou assustada. Só a ver assustada. Quer dizer, eu tenho 28, se eu não vou passar dos 30, eu estava a viver a prazo. Mas, Como se tivesse um prazo de já 2 anos. Eu na altura não disse nada. Não disse nada aqui em casa. É aquilo e assim, esse dinheiro está bem. Agora, felizmente, já sabe muito mais. A investigação a investigação está sempre a avançar. Mas aí se vê o que a gente já avançou. Porque na altura eu lembro que não havia nada em português. A doença progrediu muito rapidamente, também por falta de fisioterapia. Eu não sei se sabem, mas eu vivo numa aldeia e fiquei muito longe de tudo. E então fisioterapia é muito complicado. sim, acho que a cidade mais perto, e se eu não me engano, é Beja, não? É Serpa. Aí é certo, Sim. desculpa. Sim. Eu gosto muito de passear e de compras. Também costumo ir ao café. Também costumo ler. Ler, não, escrever. E tenho um livro, eu escrevi. E qual é o nome que eu não sabia? O livro chama-se Destino, é uma pequena biografia e fala de dificuldades porque eu passei. Eu acho que devemos, porque não podemos deixar a doença nos dominar, não. Referir que ele já sofreu 2 intervenções cirúrgicas ao pé para reconstituição dos ossos do pé, uma vez que este tipo de ataxia influencia muito a parte do pé e da perna, portanto vai contraindo muito o tendão e, portanto, o pé tem tendência porque naturalmente se o pé vai ficando côncavo, vai provocando mais dificuldade em termos do andar, da locomoção. Claro, e agora faz uma contabilidade. Já disse, eu não quero fazer, faz. Ela faz uma contabilidade do café e diz o que tem que fazer, restar mais. Ela sabe essas coisas e vai-me dizer. Bom, o meu irmão diz assim: tu és o corpo, ela é o cérebro. Pronto. Ai, que engraçado, não? Nada, deixa parar. Ela bem quer parar às vezes, mas eu não deixo. O cuidador tem que ter muita paciência. Tem que ser uma pessoa que tem muita paciência e tem que ter gosto daquilo que está a fazer e tem que gostar daquilo que está a fazer. Não pode ser uma pessoa obrigada. Não. Eu tenho que gostar, amor, daquilo que estou fazendo, amor. Porquê? Se uma pessoa está a fazer uma coisa que não gosta de fazer, amor,
mesmo gostando da pessoa, mas não é. Tens de estar de vontade, e pronto, o que quer dizer é que tens de haver vontade, amor. Mesmo às vezes, só quando estou muito cansado, às vezes digo assim, querida, já fazemos isso. Fica chateada se não faço logo. É melhor fazer logo que para não ter problema. Bom, muita paciência tem que ser. É isso, né, mãe? É um. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar a toda a gente é isto: é passar por estas fases, passar pela aceitação que tem uma doença crónica, passar pela aceitação e pelo autoconhecimento em seguida, ou seja, perder tempo, e a perder aqui muito entre aspas, perder tempo a conhecer a sua diabetes, não querer fazer logo grandes mudanças assim que é diagnosticado, mas ter noção que alguma coisa vai ter que mudar. Nós temos 2 comemorações anuais da esclerose múltipla, que é o Dia Nacional, que é dia 4 de dezembro, e o Dia Mundial, que é sempre assinalado ao dia 30 de maio. Nós também fazemos webinars mediante vários temas da esclerose múltipla, que não estão só associados às comemorações dos dias. Se for, por exemplo, ver o nosso Facebook, nós temos vários webinars, por exemplo, antes, nas férias de Natal, de verão, até fizemos um sobre o que é viajar com esclerose múltipla, que é para o doente com esclerose múltipla. No sábado fizemos um de orientações para cuidadores informais, então nós vamos sempre fazendo alguns webinars com temas que achamos pertinentes. Convido todos os ouvintes do podcast a visitarem então as nossas redes sociais, que nós vamos publicando lá algumas dicas. Também podem ler sempre a nossa newsletter, que tem algumas dicas para doentes. Também tem conteúdos interessantes sobre a esclerose múltipla e um bocadinho daquilo que nós fazemos. E também acompanhar as nossas atividades diárias através das nossas redes sociais. Pois, mas nos dias que correm, e agora com o pedido de reconhecimento aqui dos cuidadores informais, o que se tem notado é que as juntas médicas, porque aqui, nós temos aqui um problema, é que o cuidador informal é reconhecido automaticamente se as pessoas cuidadas tiverem subsídio de assistência por terceira pessoa ou complemento de dependência de segundo grau. No caso dos complementos de dependência de primeiro grau, as pessoas são sujeitas a juntas médicas. E nestas juntas médicas, o que se tem notado é que os próprios médicos interferem os pedidos das pessoas que estão a pedir o seu reconhecimento como cuidador, porque a pessoa cuidada não está na cama. Isto não tem lógica nenhuma. Não é preciso alguém estar acamado para ter necessidade de cuidados permanentes. Olha, eu gostava que as pessoas percebessem que o Estatuto de Cuidador Informal não é um subsídio, mas sim um conjunto de medidas de apoio ao cuidador, que talvez não seja um processo tão fácil como gostariam, mas que se tiverem dúvida e se precisarem de pedir o reconhecimento, entrem em contato connosco e nós apoiamos, pelo menos na parte burocrática do próprio pedido. Porque seria importante, já que somos quase 1 milhão, não termos só 12.000 cuidadores informais reconhecidos. Precisávamos de ser muitos mais, porque quanto mais formos, mais voz teremos perante os nossos governantes. Segurança, uma das funções do dinheiro é a segurança, a outra é troca e a outra é multiplicar. E na multiplicação está na doação. Porque se nós tivermos muito dinheiro, podemos doar e devemos doar sempre a outras pessoas, a instituições, a causas, e contribuir para que o mundo à nossa volta também seja um bocadinho melhor. Estas são as 3 funções do dinheiro. E isto é para toda a gente. E toda a gente merece ter dinheiro na sua vida e geri-lo bem. E não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a forma como o gerimos. Nós podemos... Há aquele mito que as pessoas que recebem pouco não conseguem gerir. É mais desafiante. Eu reconheço, é muito mais desafiante. Mas também nós vemos pessoas com salários muito altos e com uma vida quase que miserável, com dívidas, com falta de dinheiro. Então, nós devemos perceber muito bem quais são os nossos bens essenciais, o que é que nós precisamos. Se nós temos dinheiro, temos um ordenado mínimo, é complicado, não vou dizer que não. E respeito muito isto, digo isto com muito respeito por todas as pessoas que recebem pensões, que recebem salários mínimos. Sei que é muito desafiante a gestão do dinheiro. Mas muitas vezes nós gastamos algum... Eu já vi pessoas a gastar, por exemplo, que recebem um salário mínimo e aí tomar o pequeno almoço ou café. E aqui toca-me no que eu chamo
de despesas fantasmas, porque nós às vezes gastamos dinheiro em coisas que não são essenciais. Lógico, se diz-me assim, tenho um ordenado mínimo, como é que eu tenho despesas fantasmas? Todos nós acabamos por ter um bocadinho. As despesas fantasmas são aquelas despesas que nós nem nos apercebemos de que as fazemos. Não? Onde nós somos duas pessoas, onde nós, quando vamos tomar banho, decidimos começar, percebemos que havia muita água fria, até chegar à água quente, muita água fria. E começámos a colocá-la em garrafões. E são 10 litros de água. De verão dá para regar as plantas, dá para lavar as alfaces, dá para reutilizarmos noutras coisas. E de inverno também conseguimos sempre reutilizar essa água. Ou seja, tipo, diz-me, 10 litros de água em cada banho não é nada. Ok, cêntimo a cêntimo, são estas despesas fantasmas que nós conseguimos. Porque tem campo tão interessantes, são pormenores que a gente no dia a dia nem tem noção. E nesse sentido, nós tentamos sempre participar em iniciativas como esta que estamos aqui hoje, de divulgar estas respostas de apoio, mas ao mesmo tempo sensibilizar a comunidade para a importância dos cuidadores, porque realmente se os cuidadores fizerem greve, acho que o país Não para. podem fazer greve, Não podem, porque senão o país para, não é? Também que os centros de saúde e hospitais ficam lotados. Lotados completamente. Então. Sim, era a ruptura total. Portanto, os cuidadores são parte fundamental do nosso equilíbrio social. Se não houvesse cuidadores, os nossos serviços que já estão em sobrecarga não tinham capacidade de atendimento, não é? Não existe. E por isso é que nós temos que apostar na capacitação de quem cuida em casa e no reconhecimento, seja financeiro, porque se eu deixo de trabalhar para cuidar da minha mãe, de alguma forma eu estou a poupar muito dinheiro ao Estado e é justo que o Estado me retribua por isso, não é? Portanto, isto tem que ser pensado assim. Se eu deixo de trabalhar, eu não posso ter um rendimento. Eu, se tiver um trabalho em part-time, já não tenho acesso ao estatuto de cuidador informal na parte do subsídio. Já não sou elegível, porque já não sou cuidador principal. Portanto, há aqui uma série de coisas que a Associação Nacional também está em luta para revisão, não é? Doutora Paulo Coutinho. Sim. E não aprendi nada novo sobre a doença. Aliás, eu na altura estava muito esclarecida porque consultava muitos sites sobre a doença. Sim. E a estrangeira convivia online com várias pessoas com ataxia, múltipla ataxia, que me foi possível comunicar através da PAI, já na altura conhecia a PAI. Na altura, a PAI devia ter outra a direção. Sim. Porque eu tinha o contacto com eles através do site. Sim. Porque eu recebia muitas coisas sobre a ataxia que eles próprios mandavam. Pois é, eles foram uma ajuda também. Muito grande. Foi uma ajuda muito grande. Geralmente, o meu marido, que é o meu cuidador informal, auxilia-me, mas quando ele está a trabalhar,
durante o dia torna-se complicado. Ir à casa de banho, eu consigo pôr-me em pé apoiada. Sim. Mas não consigo fazer nada se não tiver apoio de alguma coisa. Sobretudo agora se tornou mais evidente essa situação, porque eu antes eu conseguia manter em pé há algum tempo sem apoio, mas desde que começou a pandemia que eu não faço fisioterapia e, portanto, isso acho que é muito importante fazer fisioterapia para nós que temos ataxia e manter-nos suficientemente ativos. Sim, é importante. Infelizmente são relatos comuns, ainda aos dias de hoje, em que os médicos podem ser muito directivos nos conselhos que dão aos doentes e o aconselhamento genético é não diretivo, sobretudo centrado e focado em que o paciente possa tomar qualquer decisão desde que seja informado, consciente das implicações, ramificações, compreenda exatamente. E, portanto, temos utentes que optam por não fazer nada e não fazer nenhuma forma de diagnóstico pré-natal ou pré-implantacional, ou seja, ter filhos com o risco de transmitir. E nós temos que respeitar. E nós temos que respeitar isso. Porque a finalidade do aconselhamento genético não é fazer um teste, é tomar uma decisão informada sobre se o fazer ou não. Eu conheci a doutora Milana num grupo de apoio que fez com a Associação Portuguesa da Axia Hereditária. Eu acho que esse grupo mudou a vida de muita gente, não só minha. Este tipo de intervenções são mais do que necessárias e não há nada parecido no acompanhamento da vossa vida diária e de tanta força, como dizia a Susana, em relação à partilha com outras pessoas em situações semelhantes, a essa identificação de não sou tão raro, isto que penso e sinto também, sentem pessoas que nem conheço, mas a intervenção de um profissional que dê causa também a essa partilha, para não ser ela, digamos, catastrófica, apenas uma catarse de choro, também com algum norte. O próprio exercício é muito interessante, se lembra, Susana? Da nossa árvore. Pois é, nossa árvore. Sim. Porque também me orgulho muito. Foi mesmo fantástico. Foi algo muito pioneiro também, não tínhamos feito nada assim, e por isso foi muito, muito importante. E sim, queríamos fazer mais e é também uma questão muito importante de recursos humanos, não é? De pessoas. E é uma pergunta muito importante, porque há muitas expectativas que se vão construindo quanto a que tipo de respostas a genética pode dar e um determinismo, um peso muito grande no que a genética pode dizer-nos que não deve existir, ou seja, que no fundo nada é completamente genético, nada é completamente ambiental, é uma visão muito importante. Portanto, adequar essas expectativas é muito importante e também nos cabe a nós fazer essa adequação. Mas quando me perguntava sobre como a ataxia é vista, infelizmente ainda é muito vista com ignorância, com falta de sensibilidade para ela ser uma condição que não fizemos nada para adquirir, que não fizemos nada para ter. E estas formas de discriminação não se explicam na altura em que vivimos, no momento em que o movimento da nossa sociedade, não se explicam porque existe tanta informação, tanto acesso à informação, mas há, infelizmente, desconhecimento, uma baixa literacia e compreensão
do que estas doenças são e as doenças raras no geral, e por isso é tão importante espaços como este, por isso é tão importante iniciativas e esforços como o seu. Não é só a curiosidade de conhecer outras pessoas que tiveram desafios de vida, e também passar a palavra, e também clarificar, e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar perto das associações de doentes, porque vocês fazem algo que mais ninguém faz, que é ir à rua, ir à sociedade, ir às famílias. Eu vou às escolas, vou voluntariamente falar um bocadinho sobre o que é que são as doenças genéticas e, e que tipo de impactos elas têm e como podemos ajudar. E eu sinto-me tão útil quando faço isso. Efetivamente, ataxia é um termo que em neurologia quer dizer, tem um significado duplo, digamos assim. Por um lado, nós utilizamos o termo ataxia para nos referirmos àquilo que é o sintoma da alteração da coordenação dos movimentos e da dificuldade na marcha com um desequilíbrio. Mas, por outro lado, também utilizamos o mesmo termo ataxias para nos referirmos às doenças que se manifestam por este desequilíbrio. Portanto, é um termo que, do ponto de vista neurológico, é utilizado quer quando falamos de alguns sintomas, quando estamos a falar dos sintomas, quer quando estamos a falar do grupo de doenças. Pronto. E, efetivamente, quando falamos da palavra ataxia em si, pronto, é uma palavra que tem origem grega e que significa ausência de coordenação. Pronto. E as ataxias, então, são um grupo de doenças neurológicas em que existe uma alteração da coordenação dos movimentos. Portanto, a força, a sensibilidade está toda perfeita nas pessoas que têm ataxias, ou na grande maioria das pessoas. Depois há algumas ataxias que se podem associar a polineuropatias, e nesse caso as pessoas já terem alguma dificuldade em termos motores ou sensitivos, mas falando assim, só em ataxia as pessoas não têm déficit de força, não têm alterações sensitivas, mas não conseguem realizar os movimentos de uma forma harmoniosa e perfeita, porque no fundo o comando para o nosso movimento ser preciso está alterado. Pronto. E isto surge porque podemos ter uma alteração no cerebelo, pronto, que é a grande estrutura a nível do sistema nervoso central responsável pela coordenação, mas também pode surgir quando temos uma alteração, no fundo, daquilo que são as vias que levam a informação para o cerebelo, e que tem a ver com uma forma de sensibilidade especial, que é uma sensibilidade espacial ou proprioceptiva, e também pode surgir quando temos atingimento, no fundo, das comunicações, depois do cerebelo para o sistema motor. E depois há uma outra forma de desequilíbrio, digamos assim, que nós também podemos dizer de ataxia, que é quando temos um atingimento do ouvido interno, do sistema vestibular, que também se pode manifestar assim com ataxia. Isto no que diz respeito às estruturas do sistema nervoso que estão alteradas nos doentes com ataxias. As causas para as pessoas, para podermos ter um atingimento destas estruturas, são muito variadas, não é? Pronto, começamos assim por aquelas que são mais comuns. Imagina uma pessoa que tem um AVC, um acidente vascular cerebral do cerebelo, vai ter uma manifestação, uma ataxia. Pessoas que tenham uma doença imunológica do sistema nervoso central que pode afetar também o cerebelo, por exemplo, que é a esclerose múltipla, também podem ter como manifestação a ataxia. Pessoas que tenham uma lesão tumoral, um tumor que envolva estas estruturas do sistema nervoso, podem ter ataxia. E depois eu digo um bocadinho mais às ataxias hereditárias, em que no fundo são um grupo de doenças raras, em que existe uma alteração no DNA das pessoas, que vai levar a que proteínas que são importantes ao funcionamento do cerebelo ou destas vias que entram ou que saem do cerebelo não funcionam bem, e aí surgem também estes sintomas da ataxia. Portanto, são muitas as causas que podem provocar ataxias. A forma como os sintomas se desenvolvem é diferente, apesar dos sintomas serem os mesmos.
por um lado, em fazermos um acompanhamento regular e estruturado de todas as pessoas com ataxias nas consultas, e irmos registando a forma como essas pessoas evoluem, que sintomas têm, e depois periodicamente fazemos uma análise e pensamos sobre aquilo que são as características das pessoas, não é? Tentamos perceber se esta ataxia evolui mais desta forma, aquela da outra. E depois, por outro lado, colaboramos aqui no Hospital de Santo António, onde eu trabalho, mas também trabalho no Instituto de Investigação e aqui também na Universidade do Porto, de tentarmos conhecer novas causas de ataxias hereditárias, no fundo, naquele grupo de pessoas que não têm ainda diagnóstico, de fazermos novos estudos genéticos para se perceber qual é aquela causa daquelas ataxias. E nesse sentido, em Portugal tem havido uma grande investigação, começou com o trabalho da doutora Paula Coutinho, que foi uma das pessoas que mais contribuiu para o conhecimento das ataxias em Portugal, mas em conjunto com uma série de outras pessoas, e conseguimos, por um lado, perceber quais são as características das ataxias de um grande número de pessoas, mas também contribuir com o conhecimento de novas causas de ataxias, não é? Há genes que foram descobertos por pessoas portuguesas, em doentes portugueses, pela primeira vez para o mundo. Portanto, a comunidade científica portuguesa a estudar as ataxias tem trabalhado muito naquilo que é este diagnóstico, mas também outros grupos têm trabalhado em estudar moléculas que podem ajudar no tratamento das ataxias. Final de contas, alterações, e as pessoas não conseguem beber água, por exemplo, ou comer outros alimentos, mas íamos falar da água, de uma forma segura, ou seja, uma das estratégias que nós temos passa por colocarmos a água um bocadinho mais grossa para a pessoa ter tempo de conseguir engolir, e para isso é que serve o espessante. Quando existe uma alteração a nível do timing da deglutição, colocamos o espessante para que a pessoa tenha tempo de engolir, digamos assim. E o espessante é um pozinho que se põe na água ou noutros líquidos para ficarem mais grossos. E às vezes uma pequenina alteração desta já faz a diferença na função. E tu sentes que os seus utentes, utilizam espessante, aceitam bem essa parte do espessante? Uhum. Há gostos para tudo, não é? Como se costuma dizer. É assim, ninguém gosta de beber com espessante, é normal, não é? Mas existe uma coisa que é a necessidade. E muitas vezes o que nós vamos é pela necessidade, que é, ok, neste momento tem de ser assim, se não for assim, vai correr este risco, vai se engasgar, vai ter dificuldade, e a pessoa acaba por aceitar e por perceber que tem de ser assim, até porque ela própria também sente as dificuldades, não é? E uma pessoa que está constantemente a engasgar-se também não acha que isso é bom, não é? A gente já se engasgou e é complexo, portanto. Mas passa também por nós, e os profissionais de saúde, os restantes, não só os terapeutas da fala, mas também explicarmos, ao fim e ao cabo, qual é que é a importância. E depois, nem sempre isto tem de ser para sempre, não é? Muitas vezes o que é que acontece? O que a terapia da fala faz muitas vezes é o quê? Conseguirmos treinar aqueles músculos, adequar o padrão para que a pessoa consiga voltar a alimentar-se com o menor impacto possível, com a menor alteração possível. Às vezes isso é possível, às vezes não é possível, e temos de lidar com isso também. E hoje em dia os espessantes também são melhores. Há uns anos atrás não eram tão bons. Agora com sabores e tudo, e acaba por facilitar aqui relembrar que a terapia da fala existe e que se as pessoas têm alguma dificuldade, seja a falar, seja a engolir, que, se possível, que façam uma avaliação da terapia da fala para que se possa elaborar um plano terapêutico para trabalhar esse tipo de alterações para minimizar o impacto que tem na vida das pessoas. Por isso, acho que é muito importante, deveria de haver mais acesso à terapia da fala. Infelizmente, nem sempre é fácil, mas se tiverem a oportunidade e for necessário, procurem um terapeuta da fala, porque nós conseguimos
tentamos pelo menos sempre. Acho que o primeiro e o mais importante é descrever um pouco o que é a terapia ocupacional, porque eu percibo que muitas vezes as pessoas pensam que é uma profissão muito nova, não é? Já na época dos romanos, ou na época de Roma, já existiam as ocupações e a importância de fazer coisas com o objetivo de la reabilitações, ou la reabilitação. Mas há duas, digamos, definiciones de terapia ocupacional. Há uma geral, que es de la Federación Mundial de Terapeutas, que dice que la terapia ocupacional es una profesión de saúde que trabaja con las actividades da vida diaria das persoas. Cuando acontece alguna cosa a nivel social, a nivel físico, a nivel mental, y la vida diaria y el equilibrio ocupacional de las personas se ve interferido o muda por algún motivo, é ali onde o terapeuta ocupacional pode trabalhar. Então, eu estou a falar de escolas, prisões, hospitais, em muitos âmbitos diferentes, mas acho que também é importante dar a minha visão, a minha descrição de terapia ocupacional. Então, eu acho que eu não tenho muita experiência, mas eu estava a falar um dia com uma doente y estábamos a falar de tratamientos, de más años de vida, mucho mejores, y ella dice, Aina, ¿por qué eu quiero más años de vida si no tengo motivación, si no hay objetivos, si no hay ilusiones? Entonces, eu percibí onde a terapia ocupacional pode facer un traballo muito importante, porque muchas veces a vida diaria parece una cosa muy banal, muito simple de facer, não é? Mas não sabemos o que temos até que o perdemos. Então, a vida diária das pessoas funciona um pouco assim. Por isso, eu acho que é muito importante dar visibilidade à terapia ocupacional e também, neste caso, em doenças raras e em doenças que ainda não há pesquisas do âmbito psicossocial. Essa investigação enquadra-se, no fundo, numa abordagem que nós temos, como eu disse, nós procuramos, depois de ter os modelos animais, testar intervenções terapêuticas que possam, portanto, tratamentos que possam resultar para tratar a doença, para evitar que ela venha a aparecer. Porque nós já sabemos que o gene está lá, vamos ter a doença, mas será que há alguma coisa que nós no meio podemos fazer em termos de tratamento para evitar, ou fazer com que a doença comece mais tarde, ou que começando seja menos grave e progrida mais devagar? Portanto, o que é que nós conseguimos fazer nesse sentido? Pronto. E há uma parte do nosso trabalho que é, na tentativa de acelerar as descobertas e a passagem dessas descobertas para os doentes, nós tentamos fazer aquilo que se chama reposicionamento, que é pegarem tratamentos ou moléculas ou suplementos alimentares, seja o que for, um fármaco, seja o que for, que já existe no mercado, já está disponível, já sabemos que é seguro em humanos, e ver se algum destes serve para atrasar a doença ou atrasar o seu início. E fizemos isso precisamente com a creatina, porque havia alguns dados noutras doenças neurodegenerativas que sugeriam que a creatina podia ajudar a atrasar a progressão dessas doenças. E fomos ver então se isso era verdade no caso da doença Machado Joseph. Pronto. E até tenho assim alguma... Porque eu, para ser muito honesta, no início tinha muito pouca fé naquele teste. Foi a minha estudante que quis fazer, que agora já não é estudante, já é uma investigadora estabelecida, é a Sara Duarte Silva, e fez o primeiro teste, e o primeiro teste mostrou que aquilo de facto atrasava o aparecimento de vários dos sintomas e diminuía a sua gravidade. O primeiro estudo estavam lá os resultados, não é? Mas como eu tinha alguma crítica em relação àquilo, depois não achava, isso deve ser bom, então vais repetir. E portanto ela teve que repetir, e cada experiência destas demora muitos meses, pronto. E então ela repetiu, e na segunda vez voltou a ter efeitos positivos, pronto. E portanto foi uma surpresa, de facto. Na realidade, para mim, eu testei porque tinha visto outros dados e era tão fácil que era quase um pecado não tentar, não é? Porque seria tão fácil, mas não estava à espera de ter os resultados que tive. Portanto, não tinha viés a favor de encontrar resultados. Se sim, tinha um viés ao contrário, não é? E vemos de facto isso, vemos que melhora atrasa o início, reduz a gravidade de alguns sintomas. E mais interessante para mim é que isso não acontecia
só por efeitos de aumento da força muscular, não é? Porque nós sabemos que a creatina é usada pelas pessoas muitas vezes nos ginásios para aumentar a força e não era muito por aí, porque os próprios neurónios ficavam vivos, portanto havia menos morte de neurónios, portanto havia mesmo efeitos dentro do cérebro e das regiões que são muito importantes para a parte da ataxia e não era só um efeito de massa muscular. Estamos sujeitos a agressões exteriores do sol, que provoca danos nas nossas células, algumas comidas, alguns químicos, não, tudo. Portanto, e o nosso corpo tem que estar em equilíbrio e as nossas células também. E muitas vezes o que há nos neurónios é uma deficiente resposta ao stress. Ou seja, aquele stress molecular que a gente não vê, mas que está lá e porque as células não estão a se portar como deviam, é porque muitas vezes já há defeitos. E isto parece muito óbvio agora, que estamos a perceber um pouco mais, que nas doenças que afetam o cérebro, portanto as doenças neurodegenerativas, esta resposta ao stress molecular, obviamente, já está mais comprometida. Já, por alguma razão, esta resposta já não funciona tão bem. Não lhe sei dizer ainda se é uma consequência da doença ou se é uma causa. Isso ainda não sabemos. Mas a verdade, e esta proteína que nós identificamos no nosso estudo, está ligada à resposta ao stress molecular, tem-se visto cada vez mais, e não só em doenças como as ataxias, mas até em doenças muito comuns como a doença de Alzheimer, que há aqui alguns déficits na resposta ao stress molecular, obviamente, e que isto condiciona de alguma forma a doença. Mesmo que não seja a causa. E assim foi a primeira parte deste episódio especial. Espero que tenham gostado desta compilação. Por motivos técnicos, houve alguns episódios que eu perdi o áudio original. Por isso peço desculpa por não estar aqui a compilação desses primeiros episódios. Lamento mais por não ter tido o áudio da conversa que eu tive com o Luís Souza, que era presidente da Associação Portuguesa da Ataxia Hereditária na altura. Foi uma das pessoas que me incentivou a fazer o podcast. Peço desculpa por, de facto, eu perdi o áudio original. Nesta primeira parte, temos a conversa com a doutora Susana Tavares, presidente da Associação Portuguesa dos Celíacos. No episódio 5, Catarina Bento, Ataxia de Freitas, episódio 6, António Maranhão, Ataxia de Freitas, episódio 8, Fátima de Oliveira, com Ataxia de Freitas, episódio 9, Cristina Gonçalves, com Ataxia de Freitas, o episódio 11. Temos depois o Carlos Neves, que é o cuidador familiar de um jovem com ataque à taquice. Episódio 12. Depois temos o casal amoroso, que é a Nélia e o Aurélio Mateus, em que a Nélia tem ataque de Freitas, episódio 13. Marina Ferreira, enfermeira e coach, com o episódio 14, que fala um pouco da diabetes. Depois temos a psicóloga doutora Cláudia, da Associação Nacional de Esclerose Múltipla, episódio 15. Temos a Maria Anjo Catapira, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores de Enfermeiros,
no episódio 16. Madalena Gonçalves, contabilista e coach financeira, no episódio 17. Depois a doutora Ana Pinheiro, do projeto Cuidar de Quem Cuida, no episódio 18. Cláudia Andrade, a taxia Star 3, também conhecida como doença de Machado-Joseph, no episódio 19. Temos a doutora Milene Paneca, psicóloga e conciliadora genética, no episódio 20. Temos também a doutora Joana Damasio, neurologista e investigadora do Porto, no episódio 21. Temos a Silvia Pimenta Pinto, que é terapeuta da fala e coach, no episódio 22. Temos também a Ana Barroso, terapeuta ocupacional, no episódio 23. Temos o Dr. Patrícia Maciel, professor associada na Faculdade de Medicina e investigadora sénior da Instituição de Pesquisa em Ciências da Vida e da Saúde no Porto, episódio 24. E por último, temos o Dr. Cleber Nóbrega, investigador e diretor do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve, episódio 25. Mais uma vez, quero deixar meus agradecimentos a todos estes convidados e tornar possível o podcast. Muito obrigada. Não se esqueça que vamos ter a segunda parte deste episódio especial. Espero que gostem. Até a próxima. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.